Pais amadas do nosso Senhor Jesus Cristo, glória e honra seja dada ao nome do nosso Deus. Estamos na leitura do livro Cântico dos Cânticos, um convite para viver em união e comunhão profunda com Deus, do irmão Hudson Taylor, da Editora dos Clássicos. Estamos hoje no nosso último áudio deste livro tão maravilhoso. Ontem foi a sessão número 6, a nossa última sessão, e hoje é um anexo, um apêndice à parte que tem no livro. Oremos. Pai amado, Pai querido, bendizemos, exaltamos, glorificamos o teu santo, precioso e maravilhoso nome. Somos gratos ao Senhor pela provisão que o Senhor fez para nós, enviando o teu Filho Jesus Cristo, para que nós fôssemos salvos, para que nós fôssemos incluídos numa tão grande salvação, num propósito celestial do Senhor. Muito obrigada, Senhor. O Senhor proveu para nós tudo o que era necessário para podermos estar em Tua presença, para desfrutarmos das revelações do Senhor segundo a Tua palavra. O Senhor proveu para nós o sangue do Teu Filho Jesus Cristo, este sangue que nos torna aptos a estarmos diante do Senhor. O Senhor nos proveu o que era necessário para estarmos em comunhão contigo. Louvado seja o Teu santo nome, Senhor. O que seria de nós se não fosse o Senhor? O que seria de nós se não fosse a tua grande misericórdia, que mais uma vez foi renovada neste dia? Muito obrigada, Senhor. Louvado seja o teu santo nome. Queremos mais uma vez pedir a condução do Senhor aqui, nessa leitura, neste áudio, para que verdadeiramente o Senhor venha tocar naquilo que é necessário em nossas vidas, que o Senhor venha nos conduzir, nos ajude com a revelação do Teu Santo Espírito, com o convencimento do Espírito Santo do Senhor, de onde nós estamos, em tudo que ouvimos essa semana, em qual fase estamos, se estamos ainda nos envolvendo ou nos prendemos em coisas seculares, em coisas mundanas, se estamos em uma comunhão ininterrupta com o Senhor, se estamos em comunhão interrompida por de repente estarmos em nosso comodismo ou nossa preguiça, por indolência, mas que sejamos, em nome do Senhor Jesus, conduzidos ao Teu Santo Espírito em arrependimento, em verdadeiros frutos de arrependimento, para que possamos estar em constante união e comunhão com o Senhor. Esse é o desejo do nosso coração, Senhor. O desejo do nosso coração é permanecer em Tua presença, é agradar o Teu coração, é fazer a Tua vontade, é responder ao Senhor com fidelidade, é caminhar cada vez mais nas veredas do Senhor, é termos o Senhor como centro de nossas vidas. Nos ajude, em nome do Senhor Jesus, nós somos dependentes de Ti. Em nós mesmos, Senhor, nós não conseguimos. Então, a nossa dependência está completamente em Ti. Em nome do Senhor Jesus, nos conduza a Ti mesmo, nos atraia com cordas de amor e que sejamos, em nome de Jesus, cada vez mais aqueles que desejam, que anseiam, que buscam, que saem cada vez mais após Ti, tomando a cruz, negando-se a si mesmo e respondendo ao chamado do Senhor, sendo noivas que preferem 1000 vezes estar em Tua presença e conduzir a adoração para o Senhor, do que aquelas que olham para si mesmas e que querem adoração para si. Oh, nos ajude, Senhor. Nosso desejo não é desagradá-lo, não é que venhamos a caminhar em caminhos tortuosos, mas o nosso desejo é que o Senhor conserte as nossas veredas, sonde os nossos corações e guie os nossos caminhos pelos caminhos do Senhor. Nos ajude, em nome de Jesus. Amém. Bem, irmãos, como já foi falado, nós terminamos os capítulos, as sessões deste livro ontem, sendo que aqui no livro tem um anexo e o título é Apêndice às Filhas de Jerusalém. Perdão. Uma pergunta feita frequentemente é: quem as filhas de Jerusalém representam? Com certeza, elas não são a noiva, apesar de estarem próximas a ela. Perdão. Elas sabem onde o noivo apacenta o seu rebanho e o faz repousar pelo meio-dia. Elas são ordenadas pelo noivo
a não despertar nem a acordar o amor do noivo enquanto ela descansa permanecendo nele. Elas dão destaque ao noivo quando, com pompa e dignidade, ele aparece vindo do deserto, e os presentes delas adornam a carruagem do noivo. Elas são conclamadas pela noiva a ajudá-la a encontrar o seu amado e movidas pela descrição apaixonada que a noiva faz da beleza dele. Desejam buscá-lo com ela. Elas descrevem plenamente a beleza da noiva, mas, por outro lado, nós nunca as encontramos ocupadas com a pessoa do noivo. Ele não é tudo para elas. Elas se ocupam de coisas exteriores e de coisas terrenais. As filhas de Jerusalém não representam os que não estão realmente salvos, mas estão muito próximos disso. Ou, se salvos, estão apenas parcialmente salvos? Seria isso? Aqueles que, no momento, estão mais interessados nas coisas deste mundo do que nas coisas de Deus, progredir em seus próprios interesses, assegurar o seu próprio conforto interessa mais a eles do que estar em tudo aquilo que agrada ao Senhor. Eles poderão fazer parte daquela grande multidão mencionada em Apocalipse 7, do versículo 9 ao 17, que vem da grande tribulação, mas eles não farão parte dos 144 mil, as primícias para Deus e para o Cordeiro, como está em Apocalipse 14, do versículo 1 ao versículo 5. Eles se esqueceram da advertência do nosso Senhor em Lucas 21, versículo 34 a 36, e, portanto, não serão tidos por dignos de escapar de todas essas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Eles não seguiram Paulo em ter por perto todas as coisas pelas excelências do conhecimento de Cristo. Perdão, irmãos, vou voltar que eu errei uma palavra aqui. Eles não seguiram Paulo em ter por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, o Senhor. E, portanto, eles não poderão alcançar a ressurreição dentre os mortos, a qual Paulo temia perder, mas visava alcançar. Nós queremos que fique registrada a nossa solene convicção de que nem todos os que são cristãos ou pensam sê-lo alcançarão essa ressurreição da qual o apóstolo Paulo fala em Filipenses 3, versículo 11, não podendo, portanto, ir ao encontro do Senhor nos ares. Para aqueles que, por terem uma vida de consagração, manifestam que não pertencem ao mundo, mas estão olhando somente para Cristo, ele aparecerá sem pecado para a salvação. Aqui finaliza esse apêndice de quem representam as filhas de Jerusalém. E entra agora um novo anexo que fala sobre o autor. James Hudson Taylor nasceu em 1832 em Berkeley, Inglaterra, filho de um sacerdote metodista. Com 16 anos, creu em Cristo como seu Salvador, numa tarde em que estava sozinho em casa e entediado. A vida religiosa de seus pais não o atraía e ele desejava os prazeres do mundo. Taylor pegou um livro que falava sobre o Evangelho de Cristo na biblioteca do pai e começou então a lê-lo. No mesmo instante, sua mãe, a mais de 100 quilômetros de distância, era conduzido por Deus para orar pela salvação do filho. Taylor orou, e a oração de sua mãe foi respondida. Ele se rendeu ao Senhor. Oração tornou-se posteriormente uma das mais preeminentes marcas de seu serviço e de seu ministério. Desde então, sentiu-se chamado para pregar o Evangelho na China. Passou a preparar-se, então, dormindo sobre uma esteira, abrindo mão de qualquer luxo, vivendo com o mínimo do alimento necessário e dependendo exclusivamente do Senhor para o seu sustento. Assim, aos 19 anos, Taylor aprendeu que poderia confiar em Deus e obedecer-lhe em qualquer área de sua vida. Aprendeu que se pode levar a sério Deus e a sua palavra. Após estudar medicina e teologia, em 1853, aos 21 anos,
Taylor foi para a China como um missionário assalariado pela Sociedade para a Evangelização da China. Após 6 longos meses de viagem no navio de carga, ele aportou em Xangai. Diferentemente de outros missionários, Taylor decidiu trabalhar no interior da China, onde o evangelho ainda não havia sido pregado, e adotou os costumes da terra, vestindo-se como um chinês, deixando seu cabelo crescer e fazendo uma trança como os habitantes locais. Isso conquistou o respeito de muitos chineses. Em 20 de janeiro de 1858, após trabalhar no hospital por 4 anos, ele casou com Maria Dyer, em 1837 a 1870. Missionária, filha de um dos primeiros missionários para a China. Eles tiveram 8 filhos, 4 dos quais morreram com menos de 10 anos. Por ser ela fluente no dialeto Nimpo, ajudou Hudson no trabalho de tradução do Novo Testamento, no qual ele investiu 5 anos. Essa tradução foi realizada na Inglaterra e em 1866. Taylor retornou à China com 16 outros missionários e fundou a Missão para a Inglaterra da China, MIC. Em 1870, sua esposa e 2 de seus filhos morreram de cólera. Maria era uma torre forte, um conforto para o marido. Nas palavras dela, ela era mais intimamente instruída que qualquer outra pessoa com as provações, com as tentações, os conflitos, as falhas e quedas e as conquistas do próprio marido. Em 1871, Taylor casou-se com Jane Fowden, 1843 a 1903, missionária da MIC, Missão para o Interior da China. Eles tiveram 2 filhos, incluindo Howard, o biógrafo do pai e o autor de O Segredo Espiritual de Hudson Taylor, editora Mundo Cristão, 1976. Jane cuidou do marido em meio a injúrias e doenças, editou o periódico China's Millions da MIC e tinha um ministério especial entre as mulheres. Nos últimos anos de vida, ela viajou com Hudson, além de falar, escrever e organizar o trabalho da missão. Ela partiu para o Senhor em 1904. Hudson permaneceu na China e, quando dormiu no Senhor em Xangasha, em 1905, antes que os comunistas tomassem o país que ele amava, havia deixado na China 250 pontos missionários, com 849 missionários da Inglaterra e 125 mil chineses cristãos dando testemunho do Evangelho. Sua vida é um dos mais impressionantes registros da história do evangelismo e um dos maiores testemunhos da fidelidade do Senhor e a Ele. Amém. Aleluia. Aqui finalizamos, irmãos e irmãs, este livro, Cântico dos Cânticos, um convite para viver em união e comunhão profunda com Deus, do irmão Hudson Taylor, da Editora dos Clássicos. Louvado, engrandecido e glorificado seja o nome do Senhor. Amém.